O que afundou o Titanic foi a ponta do iceberg ou o que estava embaixo d'água, o que estava submerso? O que causa problemas na sua vida é aquilo que você enxerga e que está consciente para você ou aquilo que está a nível de inconsciente na sua mente? Me acompanhe até o final deste vídeo e você vai entender como a mente humana e o que acontece nela tem mais interferência nos resultados da tua vida do que você imagina. Se você não me conhece, eu sou a Fabiane Mariasati, sou coach, mestre em psicologia e te agradeço se você já é inscrita aqui no meu canal. E se não for, eu te convido a se inscrever, será uma honra ter você somando forças aqui conosco. E se gostou deste tema, já deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, é uma forma de ajudar com que esse conteúdo chegue a inúmeras outras pessoas. É um gesto simples, gratuito e que me ajuda demais e ajuda outras pessoas também. Compartilhe com alguém que você ama. O autoconhecimento é extremamente poderoso e ainda muito escasso, e por isso que existem tantos problemas, tantos desafios que poderiam ser facilmente resolvidos se as pessoas, de um modo geral, tivessem um maior nível de consciência. Como eu dei o exemplo do iceberg, o que está na pontinha é apenas uma pequena parte, uma pequena amostra. O que existe e está submerso, que é desconhecido, é muito maior enquanto totalidade, e é isso que determina os resultados. Na mente humana não é diferente. O que está a nível de consciente, e nem poderia ser diferente, se tudo aquilo que nós vivenciamos, sentimos, pensamos ao longo de toda a nossa trajetória de vida, que é registrado de forma automática pelo fenômeno RAM, de registro automático de memória, se estivesse a nível de consciente, nós não daríamos conta, viveríamos extremamente estressadas e exaustas, exauridas com tantas informações. É um mecanismo de proteção da nossa mente, do nosso cérebro, manter a maior parte disso a nível de inconsciente. Porém, é o conjunto de tudo isso que a gente viveu que norteia o nosso comportamento, que determina as nossas escolhas e que interfere diretamente nos nossos resultados. Então é uma insanidade querer ter resultados diferentes sem conhecer essa caixa preta. E eu estou aqui justamente para te ajudar a desvendar os meandros da mente humana e você conseguir levar isso como um benefício para viver uma vida mais leve e com muito resultado. Então, como eu te expliquei antes, tudo aquilo que a gente vive por meio de experiências, de sentimentos, de emoções, de fatos concretos ou de pensamentos gerados a partir de tudo isso é registrado num grande banco de dados da mente humana que arquiva todo esse conjunto de vivências, de experiências e de pensamentos. Naturalmente que apenas uma parte disso está a nível de consciente. Porém, como é possível acessar aquilo que está a nível de inconsciente de uma maneira mais intencional? Eu vou te dar um exemplo. O quanto as crenças, sobretudo as crenças limitantes, interferem no comportamento das pessoas. Eu me lembro, eu vou trazer aqui um exemplo meu. Eu me lembro que quando eu estava na primeira série, eu escrevi 5 com S e eu fui corrigida por isso. E eu tenho uma dificuldade muito grande ainda hoje em ortografia. Por quê? Me dá um certo branco e às vezes eu esqueço, apesar de escrever, apesar de me trabalhar, eu esqueço disso e acabo escrevendo uma palavra com a ortografia errada. E sobretudo quando me perguntam, porque quando eu estou no automático, geralmente eu escrevo ela da forma correta. Muito bem, esse episódio que aconteceu lá na minha primeira série, mas essa minha característica, essa minha dificuldade, que muitas vezes ela é superada, outras vezes ela é administrada.
foi por muito tempo uma crença limitante de que eu não era capaz. Mas no momento que eu comecei a me trabalhar e entender, e fato é que eu estou dividindo isso aqui com vocês, a entender que essa era uma condição que eu tinha, que eu poderia trabalhar, que eu poderia me empenhar, e eu leio muito, eu sou escritora, eu estou no meu 3º livro, eu estudo muito, e ainda assim eu continuo com esse tipo de desafio e possivelmente esse tipo de desafio vai me acompanhar por toda a minha vida. Mas ele deixou de ser um fator limitante, porque eu aprendi a lidar com isso. Quando eu não sabia lidar com isso, essa situação me causava descontrole emocional. Eu perdia a linha de raciocínio, eu ficava nervosa, eu ficava envergonhada. Hoje é algo natural e quando isso acontece, eu geralmente conto um pouquinho dessa história e explico que esse é um desafio que eu tenho e que eu estou disposta a lidar com ele, até mesmo porque diante daquilo que hoje eu tenho consciência da minha capacidade, das minhas habilidades, isso é uma pontinha do iceberg e não é o iceberg inteiro. Isso é uma característica, um ponto de desafio que, assim como eu tenho, inúmeras outras pessoas também têm ou têm outros desafios e isso não é demérito para ninguém. Isso desmistifica, isso quebra algo que poderia ser um cárcere limitador, impedindo a pessoa de fazer escolhas ou limitando as escolhas da vida dela, limitando o quanto ela acredita que pode, que merece e investe no seu desenvolvimento, porque ela não consegue manter um controle emocional e qualquer fala de outra pessoa, qualquer gatilho que desencadeia, qualquer situação, intencional ou não, tem mais autoridade e é capaz de determinar as escolhas da pessoa do que a vontade própria. Percebem o quanto isso muda a vida? O quanto isso faz diferença? Você aprender a lidar não significa que você não vai mais ter o desafio. Muitas vezes, sim, alguns a gente supera, outros a gente administra, mas ele não determina mais até onde eu chego, até onde você é capaz de chegar. E isso impacta em tudo na sua vida. Quantas pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos porque têm uma dependência emocional e não sabem trabalhar isso? Por quantos problemas surgem porque quando a pessoa vivencia uma situação de estresse, desencadeia um gatilho de reatividade, ela fala sem pensar, ela xinga, ela é agressiva, ela é tóxica e ela cria situações, problema que desfazem toda a construção que ela tinha feito até aí. E ela vive isso por não escolher se trabalhar e muitas vezes nem é culpa dela, ela ainda não chegou nesse tipo de entendimento de que nós não precisamos ser reféns dos nossos desafios. Nós podemos nos trabalhar e superar os desafios que a gente tem ou aprender a lidar com eles. E nesse meu exemplo que eu trouxe, eu me tornei uma pessoa muito mais forte e muito mais segura quando eu naturalizei, quando eu passei a admitir essa dificuldade, porque eu sempre ficava pensando, e se eu escrever errado? E se alguém perceber? Isso já aconteceu, inclusive, de um aluno me corrigir que eu havia escrito uma palavra errada e eu disse, nossa, muito obrigada por ter me corrigido. Eu odeio escrever errado, mas essa é uma dificuldade que eu tenho. Percebe que a forma como você escolhe lidar e você escolhe com base nos recursos que tem, muda tudo? Poderia ser uma situação constrangedora e passou a ser uma situação normal, natural, agregadora inclusive. Percebem? É isso que muda a vida e é isso que muda os resultados. E é isso que eu trabalho na minha comunidade, onde nós temos treinamentos, nós temos mentoria e cada vez mais as pessoas que estão lá estão aprendendo a lidar com as suas emoções, a entender o que acontece dentro delas para
melhorarem, aprimorarem os seus comportamentos, conquistarem uma vida mais leve e repleta de resultado. Se você ficou até aqui, eu acredito que eu mereço o seu like, o seu joinha e também, se esse conteúdo te ajudou, ajude outra pessoa, compartilhe com ela. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande carinhoso abraço para você. E antes de eu encerrar, assista os vídeos que já estão postados no canal. Tem muito conteúdo aqui que vai evitar que você sofra pelos mesmos desafios e que você repita os mesmos equívocos. Essa é a intenção, esse é o objetivo e missão do meu trabalho aqui, junto com você. Até mais. Tchau, tchau.